Esse vídeo aqui é uma análise individual, passando jogador por jogador, avaliando as atuações dos jogadores do Fluminense na derrota para o Grêmio na estreia do Brasileirão 2020, lá em Porto Alegre por 1-0. Se você quer ver uma análise do jogo especificamente, ela está aqui no canal também, a análise Pocket, em que eu falo do jogo por inteiro. Vamos falar de cada jogador. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. O seu like aqui embaixo é muito bem-vindo, se inscreve aqui no canal também, porque isso é muito importante. E passa também na OneFootball, aplicativo presente em mais de 180 países, que te oferece notícias de montão e que o link está aqui na descrição. Baixa aí e ajuda o Raiz Tricolor. Testa o aplicativo, ele está de cara nova. Às vezes você testando, baixa aí, funcionou, achou legal, pronto, está instalado e já vai poder usar um bom aplicativo, beleza? Vamos embora para o primeiro jogador, que é Muriel. Vai ser um dos poucos aqui que vai passar ileso, cara. Não vi qualquer problema em Muriel, seguro e assim, fez boas defesas. Eu posso aqui pegar uma defesaça, né, que é naquele chute do PP, a defesa plasticamente bonita e difícil de se fazer. Uma defesa na cabeçada de Diego Souza, também que era mais complicadinha. Teve uma defesa também no chute de Alisson. Foi muito bem, na verdade. E zero culpa no gol, né? Vale destacar isso. Muito bom para a segurança do Fluminense também, né? Na lateral direita, Igor Julião. Eu gostaria muito de comentar Igor Julião depois de comentar a lateral esquerda, mas vamos começar por Julião então. A gente temia que Julião fosse um jogador horroroso, abaixo do nível do time, que fosse prejudicar o Fluminense, etc. E ele não foi isso, ele foi um jogador na média da defesa do Fluminense. A média da defesa do Fluminense é baixa, né? Tirando ali talvez um zagueiro, mas mesmo assim é uma média baixa. Então não fez nada de excepcional. Aí você pode falar, nossa Gabriel, mas caiu o nível em relação ao Gilberto. Concordo, Gilberto fazia coisas inacreditáveis. Seja ofensivamente, poderia ter achado um lance, uma bola na área e ter empatado esse jogo. Seja defensivamente, poderia ter entregue uma, duas, três bolas, porque Gilberto acabava fazendo às vezes. E complicado o Fluminense. Gilberto tinha um imponderável ao lado dele. Igor Julião não. É isso daí e, bem, acho muito cedo ainda para cravar isso, mas eu olharia com carinho para Calegari. Acho que se a gente precisa de algo diferente na lateral, tem que fazer apostas, né? Passando para o meio de campo, só sobre isso, pro meio de campo não é passando para a zaga, mas só sobre Julião ficou um outro ponto. O Odair queria que ele avançasse muito, ele não foi nenhuma vez até a linha de fundo, porque não é tanto o estilo dele, não é o estilo de Igor Julião. Você não pode querer pegar Julião e tentar emular Gilberto dentro de Julião. Mudou o jogador, mudaram as características, então tem que mudar a forma como você usa o seu lateral direito também, Odair Helma. Enfim. Vamos para a zaga. Primeiro começando por Lucas Claro, mas Nino também está nessa análise. Gostei de Lucas Claro, cara. Dentro do padrão de zagueiros que o Fluminense tem, é um zagueiro que não compromete tanto. Aí, beleza, tanto na análise de Lucas Claro quanto de Nino, a gente vai concordar que os dois falharam no gol. Óbvio, ficaram os dois igual barata tonta, correndo, olhando para um lado, naquele gol de pelada. Concordamos, mas tire o gol e a gente vê que a defesa foi até sólida, considerando que boa parte dos problemas que o Grêmio causou foram em chutes de fora da área, os piores problemas. Foram mais em chutes de fora da área, muito mais pela frente da zaga do que dos zagueiros. Atuação comum, normal, porém o Fluminense perde com um erro deles no gol. Obviamente que a nota baixa um pouco, mas o Lucas Claro, ok, né? Dá para ser um reserva sem afetar tanto, né? Se ele fosse o nosso titular e tivesse um abaixo dele no banco, ficaria preocupado. Na lateral esquerda, Egídio, esse daí não dá. Não dá. Egídio produz uma jogada boa, um passe, para cada 3, 4 erros dele. E erros principalmente técnicos. Egídio não sabe cruzar no alto. Eu achava que ele sempre cruzava a meia altura, porque Evanilson não é um centroavante altão, então ele não ia ganhar de cabeça dos zagueiros. O Fluminense colocou Fred, ele teve 2 oportunidades de cruzamento, cruzou a meia altura. Tecnicamente, fraco, errando domínios bobos, errando passes bobos, quase entregou um gol para o Grêmio num erro de passe dele que já era uma falta. Uma partida muito ruim de Egídio e taticamente também, sempre falhando na defesa. Teve um mérito, desarmou aquela bola que o jogador do Grêmio estava cara a cara. Tá bom, mas para cada mérito tem 3 problemas. Não é possível que Marlon esteja jogando pior do que Egídio e que tenha time da Europa ainda querendo ele. Não dá, tem que ser testado Marlon urgentemente. No meio de campo, a gente começa ali com os volantes. Começar com Yuri, entregou exatamente aquilo que a gente imagina que Yuri vai entregar no Brasileirão. Eu sempre gosto de deixar claro isso daqui.
No Carioca, Yuri jogaria, provavelmente jogaria uma partida tranquila, etc. Mas é campeonato brasileiro. A gente está enfrentando o Grêmio vai brigar na parte de cima da tabela. E Yuri vai fazer isso. Jogou um tempo, tomou um amarelo, e porque quando ele não consegue marcar, ele dá uma no meio do jogador. Esse é o padrão dele. É aquilo que eu falei lá no podcast, que o link está aqui na descrição para você ir lá ouvir. No guia do Brasileirão, eu falei, a gente tem time, mas quando a gente começa a ir pro banco, a gente tem problemas sérios. Como, por exemplo, sai o Hudson, entre Yuri, que a única coisa que ele tem para oferecer é essa destruição dele, que na maioria das vezes acaba vindo com falta. Uma partida Yuri, né? Yuri. Passando para o lado mais direito da volância, a gente tem Iago Felipe fazendo outra partida apagada. E o Fluminense sente quando Iago joga apagado. Eu tenho comparado muito Iago ao que era Daniel ano passado no time de Diniz, que jogava com Alan, Ganso e Daniel. Por quê? É o cara que dá o motor para o time, é o cara que pega a bola no campo de defesa e ele é o jogador que faz a transição para o campo ofensivo. Normalmente Iago faz mais com lançamento. Não está fazendo isso, muito mal tecnicamente. Na verdade, o problema dele não foi nem tanto técnico nesse jogo. Foi simplesmente que ele sumiu. Não sei se era pedido de Odair para ele não passar da linha do meio de campo, mas o Iago ouviu o nome dele na transmissão uma vez, numa bola que ele perdeu pela direita de ataque. Sumido, muito sumido no jogo, e é claro que o Fluminense sente quando o Iago não entra no jogo. Não sei se é um problema de Odair real, mas com certeza tem problema de Iago nisso também. Precisa entrar no jogo, senão, meu amigo, o banquinho vai ser necessário. O outro volante, pelo contrário, né? Uma partida muito boa de Dodge, muito seguro, crescendo e cabeça em pé. Eu gostei porque Dodge parece ser aquele jogador que é mais quieto e tal, que respeita, não é uma das lideranças do grupo e tal, mas estava desarmava, a bola ia para Nenê e ele pedindo bola, reclamando porque não tocaram nele, queria jogo. Para mim, entra junto com o Muriel aí nas colocações de destaques positivos e de uma boa partida. Para fechar o time titular, a gente vai para o ataque com Nenê. Eu gostaria de destacar uma fala, normalmente não trago muitas falas de coletiva, mas Odair Hellmann falou na coletiva, e eu vi agora pouco antes de gravar isso daqui, que Nenê não é um ponta. Nenê é um jogador que flutua na frente da linha de volante, né? Ele não falou dessa forma, mas que flutua entre as linhas, de um lado para o outro, e tendo mais liberdade. Tá, então se você tá falando isso, Odair, beleza, vou crer que você falou isso. Então você tem que tirar Nenê, porque Nenê é um jogador que está muito mal taticamente. Porque ele só ficou na ponta e de um lado. Ele parece que era proibido de ir para o outro lado, porque o outro lado tinha outro ponta que era Marcos Paulo. Que Odair insiste em dizer que não são pontas, mas colocar de ponta. Não faz sentido, Odair Hellmann, a incoerência disso, de você afirmar uma coisa e fazer outra. Se você acha que a torcida vai se incomodar demais de você falar que Nenê está jogando na ponta, de que Marcos Paulo está jogando na ponta, etc., você não sabe explicar o porquê, não bota eles de ponta. E mata os jogadores. Ficava Nenê tentando puxar contra-ataque em velocidade e parando, porque esse é o estilo dele, é um estilo mais cadenciado, ainda mais nessa altura da carreira, em que se ele não estiver próximo da área para chutar, e ele chuta bem, mostrou isso no jogo, dando aquela boa batida para a defesa de Vanderlei. Se ele não estiver ali próximo da área para fazer isso, ele é um jogador de travar o jogo, e não me parecia ser essa a postura do Fluminense, e do outro lado um Marcos Paulo, que não é o cara de dar o tapa na frente e ganhar na velocidade de lateral. Recebia a bola sempre a um palmo da linha de lateral, dominava, tentava ir para cima, a bola bate um no outro, toda hora a bola batia um no outro. É um jogador de tabela, de passe, e não da pedalada e da caneta e do 1 contra 1. Mata dois jogadores, sendo que um deles quase que se mata sozinho, que é o caso de Nenê. No caso de Marcos Paulo, quando ele faz o facão e vem para dentro, mesmo jogando na esquerda, mais uma vez, acha Evanilson. E essa dupla que tinha que ser tão explorada, não é explorada. Por quê? Porque Marcos Paulo está vindo lá de trás correndo e Evanilson também. Passando então para a análise de Evanilson. Centroavante nato. Mais uma vez, eu acho que junto com o Dodi e com o Muriel, são os dois jogadores, esses três jogadores que saem maiores. São os únicos, acho que saem maiores desse jogo do que entraram. Talvez um outro ali que entrou no banco e tal, mas a se destacar isso. Foi o responsável por puxar contra-ataques na velocidade, mas chegava no ataque e não tinha ninguém. Muita raça, fazendo bons pivôs, dificilmente perdia a bola. Quando foi jogar na ponta, tentou render, mas a gente sabe que na ponta ele é um jogador comum. E foi responsável pela melhor finalização do Fluminense no jogo, uma pancada de esquerda, que nem é a perna boa, para a defesa de Vanderlei. Não pode virar banco nesse time e ele não pode virar ponta nesse time.
Passando para quem entrou, né, vindo do banco. Michel Araújo entrou no intervalo, fez uma boa jogada, gostei, mas só foi reaparecer no final do jogo. Fez a mesma coisa que Iago, sumiu dentro de campo, ninguém viu o Michel Araújo entre os 3 minutos do segundo tempo e os 40 do segundo tempo. Precisa se encontrar, precisa de tempo, precisa disso tudo, beleza, mas também precisa de uma organização. É fato que quando ele entrou e todas essas análises do segundo tempo vão ter um desconto aí na nota de que o time estava uma bagunça dentro de campo. Porque depois da mexida de Michel Araújo, o Odair Hellmann colocou, eu vou até olhar aqui para ter certeza sobre a ordem, mas se eu não me engano é a mexida em que ele tira Marcos Paulo e coloca Fred. Exatamente, ele tira Marcos Paulo aos 12 minutos do segundo tempo e coloca Frederico. Bem, sobre Fred, aí ele matou o time. Fred entrou, óbvio que entrou mal, não tá com ritmo de jogo. Eu falei, claramente o Fred tá com dificuldade de dominar a bola e isso vai ter que ser adquirido durante o Brasileirão. Não tem jeito. Agora, convenhamos, foi o Fred da Copa de 2014. Ah, porque é o Cone e tal? Não, porque a bola não ia chegar nele. Porque quando ele botou o Fred, ele tirou o Marcos Paulo. Acabou o time. Eu falo isso lá na análise Pocket. Acabou o time, porque você tem o ponta de lá virou Evanilson, que não é ponta, e do outro lado um Nenê totalmente inefetivo. Óbvio que Fred paga por isso também de jogar de centroavante num time em que a bola não vai chegar no centroavante. Ele está vindo buscar a bola no meio de campo. A outra mudança, tentando consertar isso também, de Odair Hellmann é tirar Nenê, enfim, aos 24 minutos, e colocar o Wellington Silva, que entrou fazendo o mínimo. Só que num time que faz tão abaixo da média, fazer o mínimo parece destaque. O Wellington Silva foi para cima, deixou um amarelo no jogador do Grêmio e tentou jogadas e até jogou o melhor depois, já no final do jogo, quando foi deslocado para a esquerda para jogar em cima do Orejuela, lateral do Grêmio já cansado. Entrou bem, fez uma jogada ou outra, mas também ainda nada que justificasse uma alegria nossa também. E nada que justificasse quase 300 mil de salário por mês, que é o valor que a gente está renovando com o Wellington Silva. Para fechar, os outros dois jogadores que entraram juntos já no final da partida, por isso ficam sem nota, mas vale um comentário sobre cada um deles. Pacheco teve uma chance ali no final do jogo e acabou perdendo o lance, mas um lance só, não dá para tirar nada dele nesse jogo. E Miguel, que entrou bem. Eu estou botando sem nota para manter o critério de ter jogado pouco tempo, mas entrou bem, tabelando com o Wellington Silva e foi responsável pelas duas principais jogadas do Fluminense no final do jogo. Uma tabela dele com o Wellington Silva, que a bola sobra para Julião que está de esquerda, e uma tabela dele com o Wellington Silva, que a bola sobra para Michel Araújo bater de direita. Né? Pernas invertidas acabaram complicando as finalizações. Para fechar, o Odair Hellmann, comentei ao longo do vídeo inteiro sobre ele, então aqui é só um ponto. Incoerência ou esquizofrenia. Não é possível que o Odair Hellmann tem que... A resposta está em uma dessas duas. Porque um time esquizofrênico, que é montado para ficar com a bola e tenta contra-atacar. Aí você fica com um time lento e que não contra-ataca, obviamente. E aí no segundo tempo ele erra nas mexidas, bizonhamente, porque quando ele tira Marcos Paulo para colocar Fred, ele fica sem criação. Aí ele pensa, preciso botar alguém para criar. Nenê tá cansado, vou botar o Wellington Silva no lugar de Nenê. Eu botei um ponto, hein? O Wellington Silva não é de criação. Então agora eu vou ter que consertar isso colocando Miguel e Evanilson e Fernando Pacheco, já que Evanilson também não é ponta. Eu fiquei com um ponta, com centroavante, mas sem meia. E aí quando ele tenta consertar isso já é quase 40 minutos. Isso não adianta. Bem, precisamos rever muita coisa, porque quarta-feira tem Palmeiras, depois tem Internacional, depois tem Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, não nessa ordem. O início do Fluminense é frenético e não sei até quando a gente vai aguentar essas incoerências ou quantos pontos incoerências como essa vão trazer, né? Fluminense e Palmeiras quarta-feira. O Fluminense vai jogar em casa, recuado, esperando o Palmeiras fazer 1-0 para poder liberar o time, ou vai tentar impor o jogo, colocar os melhores em campo e pelo menos forçar para que os jogadores cumpram o que você pedir deles taticamente e não que você diga para eles flutuarem entre as linhas e eles fiquem presos numa ponta só. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!